Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na manhã desta segunda-feira com um pacotão de notícias do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. A segunda-feira já começa assim agitada, mas com muita coisa boa para trazer aqui para vocês. Olha só, informação importante: centroavante cogitado alvo do Flamengo para chegar e reforçar o mais querido Brasil, revezar a posição com o nosso centroavante Pedro, está no Rio de Janeiro, e eu vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. O presidente BAP, rapaz, ontem revelou que o Flamengo tentou muito a contratação de John Arias, mas por um motivo que não aconteceu a vinda do jogador para reforçar o mais querido do Brasil, e hoje está no Palmeiras. O presidente também falou sobre Luiz Henrique, Danilo, principalmente Luiz Henrique, né? Quando ele fala que o jogador voltaria ao Brasil, porque Danilo ainda está no Brasil, Danilo ainda pertence ao Botafogo, mas o Luiz Henrique já está fora, está no Zenit. E quando ele fala, será que o jogador voltaria agora? Com 24 anos, quem é o jogador Luiz Henrique? Olha só a informação agora, hein? Olha só a informação, é que o Zenit fez uma proposta oficial para contratar novo atacante brasileiro, que é o Felipe Augusto, destaque do futebol turco, que está na Turquia, e eu vou trazer todos os detalhes para você. Será que realmente está contratando para o lugar de Luiz Henrique? Vai negociar o Luiz Henrique para valer? Fica coladinho comigo que eu vou trazer todos os detalhes para você. Falando em detalhe, o presidente BAP detalhou o valor exato que foi pago pelo meia Lucas Paquetá, e ele também foi questionado ali, né, sobre o momento do goleiro Agustin Rossi. Ele rasgou elogios ao Rossi, saiu em defesa do Rossi nesse momento que a gente viu nos últimos jogos, o Rossi com um momento ali muito abaixo, falhando muito, e aí o BAP inclusive, né, citou até o Zico, aquele pênalti que o Zico perdeu contra a França. Ele cita, se fosse para crucificar, né, realmente aí ver o que o Zico perdeu lá contra a França, o Zico hoje seria crucificado. Olha só o que o presidente BAP falou. Eu vou trazer todos os detalhes para você, mas o mercado da bola promete ser agitado já na próxima janela de transferência. Mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer um convite bacana e especial para você. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, eu convido você a se inscrever, aciona o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa, beleza? Fez isso aí? Bom, estava vendo aqui, né, muita gente aí realmente analisando o ataque da seleção brasileira. Cara, eu falei sobre a situação do Rafinha, não vejo o Rafinha essa coisa toda na seleção. O Eric Faria diz que o Rafinha foi o cara no jogo da seleção brasileira. Mano, eu não vi tudo isso, né? E aí eu separei aqui alguns números entre Vinícius Júnior e Rafinha. Rafinha jogando ali pela ponta direita, Vinícius Júnior jogando pela ponta esquerda. Vinícius Júnior em jogos de Copa do Mundo e Copa América desde 2022 para cá. Foram 9 jogos, 4 gols de Vinícius Júnior, tá? 9 jogos de Vinícius Júnior, 4 gols e 2 assistências. Rafinha, em jogos de Copa do Mundo e Copa América, são 10 jogos, um jogo a mais que Vinícius Júnior, um gol apenas, um gol e nenhuma assistência. Então aí é um número muito abaixo, não sei o que fez aí tanto levar o Rafinha para a seleção brasileira, sinceramente, tá? Sinceramente, nada contra o Rafinha, mas, cara, não só o Rafinha, né, cara? O Casemiro, entre outros jogadores aí, realmente não tem condições de estar jogando essa Copa do Mundo. Essa é a minha opinião, tá? Essa é a minha opinião. O que você acha? Lembrando que a seleção brasileira entra em campo já na próxima sexta-feira, agora, contra o Haiti, hein? Jogo que esse precisa vencer a qualquer custo. Porque se perder para o Haiti, a situação pode complicar para a seleção brasileira. Bom, falar sobre as palavras do presidente BAP, e ao ser questionado em entrevista ao Charla Podcast sobre o momento do goleiro Agustin Rossi, olha só o que o BAP falou. Rossi é um profissional excepcional e um ótimo goleiro. Gostamos dele como profissional e como pessoa. Se for julgar cada jogador por momento,
o Zico seria crucificado pelo pênalti que perdeu contra a França. Será que é só o Rossi que é o culpado? Quando ganha, é o time. Quando perde, é um culpado? Não vemos dessa forma. Todos nós temos nossos momentos. Estamos muito felizes com o Rossi. Ajustamos o salário dele há pouco tempo, de maneira espontânea, por mérito. Por mérito. Isso aí o BAP saindo em defesa do goleiro Agustín Rossi. O que você achou sobre essas palavras do presidente BAP? Deixa aí nos comentários a sua opinião. O BAP também ele comentou sobre a compra de Lucas Paquetá, que ele falou o seguinte: Lucas Paquetá poderia ter vindo no começo do ano. Antecipamos a transação e não custou 40 milhões de euros. Custou 50 milhões de euros, porque temos o péssimo hábito de pagar imposto. 25 milhões de euros foram pagos à vista, senão o clube inglês não venderia para a gente. Disse o presidente BAP em relação à compra de Lucas Paquetá, porque só viria no começo do ano, 2027, mas ele antecipou. Não foi 40 milhões de euros, foram 50 milhões de euros. Foram 50 milhões de euros pagos, e desses 50 milhões, 25 milhões foram pagos à vista, que o Flamengo pagou ao West Ham para ter Lucas Paquetá. Tá aí, BAP mandando ver. Lembrando que o presidente BAP se falando sobre mercado da bola, nação. O presidente BAP, ele falou ontem sobre contratações, sobre a situação envolvendo Luiz Henrique e Danilo. Mais uma informação importante agora é que o Zenit, ele fez uma proposta oficial pelo atacante brasileiro Felipe Augusto, destaque do Trabzonspor da Turquia. A oferta é de 18 milhões de euros fixo, mais 2 milhões de euros em bônus por metas. As negociações estão em andamento. Lembrando que tem 22 anos, com 22 anos apenas, né? Cria do Corinthians. Felipe Augusto fez 40 jogos e marcou 15 gols na temporada 2025, agora 2026, pelo time turco. Antes de chegar ao Trabzonspor da Turquia, Felipe Augusto teve 2 temporadas positivas pelo Cercle Brugge da Bélgica, clube que defendeu depois de deixar o Corinthians. E agora o Zenit está tentando a contratação do jogador. Por que eu venho falar sobre isso? Porque ontem o presidente BAP ele falou, né, ao ser perguntado sobre se realmente o Flamengo tem interesse na contratação de Luiz Henrique, se o Flamengo tem interesse na contratação do Danilo, e ele deixou claro que o Flamengo sim tem. Esses dois jogadores estão no radar do Flamengo, ó, há muito tempo, há mais de 2 anos, e segue no radar do Flamengo. A questão é convencer esses jogadores vou jogar no Flamengo, ou melhor, voltar para o Brasil. Quando ele fala em voltar para o Brasil, como eu mencionei para vocês no início do vídeo, ele fala diretamente, deixando claro sobre Luiz Henrique, que hoje está com 24 anos, e ele fala isso aqui, ó: Luiz Henrique devia ser titular da seleção brasileira, assim como Danilo. E como torcedor, eu tenho certeza que são jogadores que agregariam ao Flamengo. A que custo? A que preço? Será que eles querem vir agora? Com 24 anos, querem vir agora? O Danilo ainda está no Botafogo, ainda não deixou o Brasil, né? Mas a tendência é que seja negociado para fora. Mas o Flamengo segue com esse interesse no Danilo. Luiz Henrique já está fora, 24 anos, se referindo diretamente ao Luiz Henrique. Será que ele voltaria agora? E aí, com essa ida do Zenit buscar um novo atacante no mercado, né? Não sinceramente que eu posso dizer assim, vai ser diretamente ao Flamengo, mas possa ser que isso aconteça. Porque o Flamengo deixou claro que pode fazer uma contratação até de 40 milhões de euros. O Flamengo pode fazer essa contratação. E os demais jogadores ali, reforços que devem chegar, o Flamengo deve trabalhar de uma outra forma para trazer esses outros atletas. Mas o que você acha sobre a situação? O Flamengo deveria partir para cima do Luiz Henrique para valer? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. O presidente BAP ontem também falou sobre a situação do Arias, né? O John Arias, que teve um nome muito cogitado no Flamengo, o Flamengo tentou a contratação de John Arias. E ele, ao ser perguntado, ele falou o seguinte: Arias não veio para o Flamengo por decisão familiar. Esse foi o motivo. O Flamengo tentou demais a contratação de John Arias,
mas por motivo familiar ele não veio para o Flamengo e hoje está lá no Palmeiras, né? O John Arias está no Palmeiras, mas o Flamengo, antes do John Arias ir para o Palmeiras, o Flamengo tentou muito a contratação do atacante John Arias. John Arias que joga ali também na mesma posição ali que o Luiz Henrique. Hoje o Flamengo ainda tem esse interesse na contratação do Luiz Henrique. E é claro, vamos torcer para que dê tudo certo. Se falando sobre centroavante, David Romero, olha só, presta atenção nisso aqui, hein? David Romero, agitado nos últimos dias pelo Flamengo, torcedores também agitaram as redes sociais. E a informação é que o jogador argentino, do Tigre da Argentina, hoje com 23 anos, jogador que o Flamengo já chegou a procurar, saber a informação do atleta, para chegar e revezar a posição com o nosso centroavante Pedro. Adivinha, nação? Ele está no Rio de Janeiro, curtindo as suas férias, passando férias no Rio de Janeiro. O atacante de 23 anos, inclusive, publicou uma foto em uma praia do Rio e marcou a localização da cidade em suas redes sociais. David Romero, do Tigre da Argentina, que já deixou claro que não vai dificultar a saída do jogador, curtindo férias no Rio, né? Prestes à abertura da janela de transferências. O que você acha sobre esse torcedor? Será que teremos o David Romero por aí, chegada do jogador argentino para reforçar o ataque rubro-negro? Lembrando que o Flamengo tem interesse no jogador e agora o jogador está em solo brasileiro, curtindo as férias do meio do ano agora, diretamente das praias cariocas. Bom, vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer. Acredito que o Flamengo sim vai se movimentar para valer nas contratações, assim como o presidente BAP deixou claro, mas vamos com cautela, mas vai ter contratações. Então torcer para que dê tudo certo. Mas David Romero seria uma boa? Luiz Henrique, Danilo, deixa aí nos comentários a sua opinião. É claro que eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações, para deixar você, meu amigo, você, minha amiga, você, torcedor, sempre por dentro de tudo o que acontece no nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia, fica com Deus, até a próxima, saudações rubro-negras.